Sejam bem-vindos ao nosso canal, a pergunta que o Padre responde. No programa de hoje vamos abordar o tema do pecado e vamos também responder algumas perguntas, algumas questões que nos foram apresentadas. O tema de hoje, pecado, é um tema espinhoso, um tema bastante difícil, mas é um tema também que nos ajuda muito para percebermos a importância que tem as nossas atitudes. Nós vivemos num período dos nossos avós, dos nossos pais, que tudo era pecado. E hoje nós estamos vivendo num outro período, num outro contexto, que nada é pecado. O puro arbítrio. Cada um pode fazer o que quiser, pode agir da melhor forma que achar melhor, pensa que é totalmente livre, confunde liberdade com libertinagem. Se formos ao dicionário da língua portuguesa, para buscarmos uma definição do que é pecado, é uma violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro, são definições que encontramos no dicionário. Mas a igreja, ela não é uma escola militar. Quem não cumpre as regras é castigado, assim são as escolas militares. A igreja não. A igreja é uma comunhão de irmãos que se relaciona, é uma comunidade de amor. Por isso precisamos recorrer às Sagradas Escrituras para sabermos o que é pecado. E também a doutrina da igreja, o novo catecismo, por exemplo, os vários ensinamentos da igreja. Primeira coisa que devemos ter em mente: Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O pecado, ele é uma escolha livre do próprio ser humano. É preciso entender quem é Deus e quem somos nós. Deus é um mistério de comunhão, de relação. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas que se relacionam, que vivem numa comunhão profunda. O Pai ama o Filho profundamente. O Filho e o Pai, os dois juntos, enviam o Espírito Santo. Deus é esse mistério de relação. O grego usa uma palavra para definir a pessoa. A palavra é prosopopon, que tem algo a ver com um rosto voltado para o outro. Essa é a definição de pessoa que o grego utiliza. A pessoa humana é uma relação. Deus nos criou para relacionarmos. E o pecado, ele é uma falência dessa relação. É o contrário do amor. Se Deus é amor, quem está pecando está agindo contra o amor. É um ato de livre escolha, que tem muitas consequências. A ruptura com a relação com Deus, a relação fica destruída também com o próximo, com nós mesmos. Jesus, ele é uma pessoa que se autocomunica. Ele se autocomunica o amor de Deus. E o pecado é romper com essa comunicação de Deus. Existem muitos textos bíblicos que fazem referência ao pecado. Vamos lá no livro do Gênesis, é um texto muito conhecido. Capítulo 3, versículo de 9 a 15 e o versículo 20. Esse texto tenta explicar a origem do mal na vida do ser humano e também na sociedade. Porque existe o pecado pessoal, daqui a pouquinho vou abordar melhor isso, e existe também o pecado social. Qualquer ato nosso tem uma consequência. As histórias
da árvore, do paraíso e da serpente, nós encontramos nesse capítulo 3 do livro do Gênesis. A serpente, ela simboliza a autossuficiência do ser humano, que quer ocupar o lugar de Deus. Ele se esconde de Deus. Deus o procura, ele está nu. Significa que está totalmente desprotegido, tem medo, tem fuga, as relações ficam deterioradas. Tudo isso encontramos nesse capítulo 3 do livro do Gênesis. Ninguém assume a sua responsabilidade. O homem acusa a mulher acusa a serpente. Deus, ele é fonte do bem e não do mal. O mal, ele está presente no ser humano. Essa é uma tentativa de explicar a origem do mal. A serpente é maldita entre todos os animais domésticos. Ela se arrasta. E o livro do Gênesis já deixa a garantia da descendência da mulher. Será vencida a autossuficiência com a Virgem Maria, porque a Virgem Maria foi preservada do pecado original. E ela vai esmagar o mal. A descendência da mulher será vencida, porque Maria é a nova Eva. O que nós perdemos em Eva, ganhamos em Maria. O pecado é um ato de egoísmo exagerado. É ferir a si mesmo. É antepor-se a Deus e aos outros. É agir implicitamente contra o amor do Criador. O pecado ofende a Deus. Não porque Deus seja afetado, mas porque nós mesmos, ao pecar, nos diminuímos diante da grandeza de Deus. Quais são os tipos de pecado que existem? O que eu acabei de dizer é o pecado original, que está lá na nossa origem. O pecado de Adão e Eva, que encontramos nesse capítulo 3 do livro do Gênesis. A herança que todos nós recebemos dos primeiros pais. Isto é o pecado original. Filhos de uma humanidade que perdeu a inocência. Todos nós nascemos com a natureza caída de pecadores. E nós precisamos da graça de Deus. A Virgem Maria, ela foi uma criatura preservada do pecado original. A humanidade, desde o início, disse um não a Deus. E isso teve consequências. É o pecado que está lá na nossa origem. Adão e Eva simboliza toda a humanidade. E existe também o pecado pessoal. E o que é que cometemos como indivíduos? É o pecado que cometemos como indivíduos. Pode ser conscientemente ou também pode ser inconsciente. De 4 maneiras cometemos o pecado pessoal. Por pensamentos, por palavras, por atos e omissões. Pode ser contra o próximo ou contra nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa que mata um animal, evidentemente que ele está cometendo um pecado. Uma pessoa que joga um lixo, está poluindo a natureza, também está cometendo um pecado, está destruindo a criação que Deus criou, que é tão bonita. Isto podemos chamar de pecado pessoal. E o pecado também ele pode ser mortal ou venial. Qual que é a diferença entre pecado mortal e pecado venial? Venial também pode ser chamado pecado leve, é aquele que cometemos com a plena consciência, mas em matéria leve. Essa é a diferença. Em matéria leve, quando cometemos com a plena consciência, em matéria leve. Pecado mortal ou pecado grave é o que envolve 3 fatores simultâneos: plena consciência, pleno conhecimento, pleno consentimento e em matéria grave. E o que é matéria grave? O que é matéria leve? Matéria é o fato pecaminoso em si mesmo, quando fere seriamente qualquer um dos mandamentos.
qualquer um dos 10 mandamentos. Por exemplo, matar é um pecado grave. Matar uma criatura, tirar a vida do outro, tirar a vida do animal, isto é pecado grave, sim. O pecado leve, ele não fere nenhum dos mandamentos em matéria pesada, em matéria grave, mas fere. Por exemplo, se alguém roubar 10 centavos, é leve, diferente de alguém que rouba milhões, mas é sempre pecado. E quais são os efeitos do pecado mortal? Ele mata a vida da graça na alma. Ele rompe a relação vital com Deus, separa Deus da alma. Para resumir, meus queridos irmãos e irmãs, para ter pecado é preciso 3 coisas. A primeira, é preciso saber que é pecado, ter consciência do pecado. Por isso a importância da consciência, que deve ser bem formada. Segunda coisa, a pessoa precisa querer. Alguém pode ser coagido a fazer alguma coisa e a pessoa acabou fazendo aquilo contra a vontade dela. E terceiro, em matéria grave. Mas também existem as matérias leve, conforme já destacamos. Uma matéria leve pode se tornar grave. É porque os pecados leves, eles vão destruindo a nossa vida da graça. É como aquela doença, a anemia, que aos poucos vai deixando a pessoa fraca. E o pecado nos enfraquece. Esses 3 pontos são fundamentais. Saber que é pecado, ter a consciência do pecado e ofender a Deus em matéria grave. E agora vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa.